Já está ao vivo, está com a gravação iniciada. Tudo bem, Ricardo? Eu cumprimentei. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em vê-la. Prazer. Boa tarde. Estamos hoje, à tarde de 17 de março de 2026, iniciando e dando como aberto aqui os trabalhos da Banca de Defesa de Dissertação de Mestrado da mestranda Maria Isabel Fleck. Então, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, professor Dr. Antônio Carlos Diniz Murta, em nome também do nosso professor coordenador do PPGD, professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, declaro aberta essa sessão pública de defesa de dissertação de mestrado com o título Gestão Estratégica de Conflitos em Autocomposição, o resgate ao senso comunitário no caminho para a emancipação social. Esta banca de defesa, ela está composta aqui, eu na qualidade de orientador, professor Adriano Ribeiro, mais 3 examinadores aqui, bem qualificados, né, que começo com os meus agradecimentos à professora doutora Gabriela, que é da Universidade FUMEC, e de outras instituições de ensino também, que com sua sabedoria, paciência e conhecimento está aqui compondo essa banca, e que também participou da banca de qualificação, em que muitas contribuições a professora Gabriela apresentou aqui para a nossa mestranda, Maria Isabel. Professor Dr. Sérgio Zandona, nosso coordenador, nosso sempre professor orientador, que foi meu orientador no mestrado, e está aqui conosco também, quero agradecer. Ele vai usar naturalmente na fala dele, que é desorientador, também, né? Não vamos excluir isso dele, mas está aqui com muita paciência e sabedoria, nos orientando e conduzindo o PPGD, FUMEC, com muita garra, muita determinação, para continuarmos com essa nota 4 e alcançarmos em breve nota 5 e o tão desejado doutorado. E como convidado, temos aqui nosso professor doutor Richardson Xavier Bant. Ele é magistrado no Tribunal de Justiça, é professor doutor e professor na Unimontes, ele que sempre nos auxilia aqui em mais uma banca, convidado, que é a temática políticas autocompositivas, conciliação e mediação. Ele é apaixonado, posso usar essa expressão, com autorização dele, porque tem livros publicados. Então, naturalmente, com essa banca aqui, mestranda Maria Isabel Fleck, vem a ouvir, né? Todos nós vamos ouvir você apresentando este trabalho. Quero também fazer registro agora de agradecimento ao nosso presidente da Fundação, professor Rodrigo, a coordenadora do curso de Direito, professora Gabriela, que está aqui presente também. Carolina. Entre nós. Desculpa, Por Carolina. algum motivo, todo mundo me chama de Carol e os outros chamam de Carolina de Gabriela. Com o perdão, né? Já aceito de imediato, professora Carolina Freitas, pela nossa coordenadora aqui do curso de graduação em Direito. Agradecimento aqui pela presença. Agradecer também a equipe do gabinete da mestranda Maria Isabel, que é juíza no Tribunal de Justiça, pela presença, né, por esse momento de aprendizado aqui. A nossa querida amiga Flávia, que é mestre pelo PPGD, tive a oportunidade também de aprender muito com a pesquisa dela, ao nosso mestrando, que está aqui com essa determinação de continuar os estudos. Um agradecimento especial a quem nos assiste também, online. Estamos com uma participação bem significativa, né, online aí, e isso é importante, esse apoio, né, ao PPGD, essa vontade de aprender nessa tarde de terça-feira.
E, diante dessa fala inicial, agora a fala principal deste momento, que eu sempre falo em toda a banca e vou repetir, me desculpem, mas é o momento mágico do mestrando, da mestranda, onde ele vem compartilhar com o público a pesquisa. Às vezes aquela pesquisa ali que nos exige tempos e tempos ali na frente do computador, de leituras, até abdicando de alguns momentos sem família, mas aí quando chega esse momento, é aquele momento de alívio, porque vem compartilhar com a pesquisa ou o que produziu, é momento também de alegria para nós, professores, porque olhamos a vocês, mestrandos, fazer essa caminhada durante 2 anos, durante 1 ano e meio, com muita determinação e chegar a esse momento de colocar a mão, de apresentar a pesquisa, né, o resultado da pesquisa, e, na sequência, colocar a mão no diploma de mestre. Né? Então, se me permite a banca, já quero iniciar este momento. O regramento nosso, mestranda Maria Isabel, define que você terá 20 minutos para defender a sua dissertação. Na sequência, passarei a palavra ao professor convidado, com perdão da professora Gabriela, que é a mulher aqui entre nós, mas como ela participou da banca, ela vai... Você é a última. Vamos seguir na sequência aqui uma hora. Então, a palavra será passada ao professor Dr. Richardson, que é examinador externo, vai fazer as considerações, e aí, na sequência, a palavra será franqueada à mestranda para dialogar ou para responder, viu, professor Dr. Richardson? Nós temos essa formalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente flexibiliza ela para permitir esse diálogo e ser uma dissertação, uma apresentação de trabalho mais leve, mais fluida, mas também respeitando as regras. E ao professor Sérgio Zandona, que é professor da FUMEC, também para as considerações. Volto a palavra para você, professora Gabriela, que participamos da banca de qualificação, repito, ela também terá a oportunidade de fala agora aqui, e eu fico por último para as minhas considerações. Então, mestranda Maria Isabel, tudo ok? Tudo ok. Que ótimo. Então, agora vamos ouvir, por 20 minutos, a sua defesa da dissertação de mestrado. Conforme disse Vossa Excelência, eu não poderia deixar de, nesse momento mágico e único na minha carreira, tanto de vida quanto na minha carreira acadêmica, de agradecer a Deus a oportunidade desse momento. Ele me permitiu, juntamente com a FUMEC e a EMAGES, contribuir, né, para que eu pudesse trilhar esse caminho e aqui hoje chegar a defesa dessa pesquisa, e é com muita honra que eu estou aqui para me desincumbir dessa tarefa tão relevante. Gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor professor Dr. Adriano, que sempre foi do meu coração, meu orientador querido, que desde o primeiro momento aceitou segurar nas minhas mãos e carregar-me aqui até esse momento, me conduzindo com maestria. A professora Gabriela de Oliveira Freitas, que com suas brilhantes aulas e com todo o carinho que despertou em mim, com toda a sua sapiência, me deu também novos horizontes para que eu pudesse abrir a minha mente e me conduzir junto com o professor Adriano e os demais professores a esse momento. Gostaria de agradecer a ambos por terem me dado a oportunidade de me tranquilizar e me conduzir na qualificação. Aquilo para mim era um bicho-papão e na realidade foi assim uma grande realização de um sonho também. Foi uma oportunidade única de me dar condições de aqui chegar, porque realmente não é fácil. É um percurso que o senhor falou que não é para qualquer um traçar. Eu me sinto honrada. Ao professor Sérgio Henrique Zandona, também a minha gratidão eterna. Foi meu primeiro professor, foi professor
metodologia e espero que eu esteja em dia com os seus ensinamentos. Ao meu querido professor professor Dr. Richardson Xavier Brandes, meu querido colega, que pelas suas mãos também me trouxe aqui ao mestrado, me conduzindo através da Imagens, para que eu pudesse não perder a oportunidade no último dia da inscrição. Então, para mim é uma honra e uma alegria muito grande ter o senhor aqui, não só por isso, mas pelo seu grande saber jurídico e pelo seu conhecimento profundo na matéria. Meus queridos servidores, peço licença a dizer meus queridos, para que o doutor Cristiano não fique enciumado. Eles estão aqui me servindo, né, na substituição do doutor Cristiano, e como veem, estão aqui junto comigo o tempo todo. Nosso estagiário Vinícius, que eu gostaria também de destacar, que ele agora diz que se chama Fleck Júnior Valadares do Lago. E, aos demais que me assistem, eu gostaria de fazer um cumprimento especial para os meus filhos, que têm me acompanhado ao longo dessa caminhada, ao meu companheiro, aos meus assessores antigos, aos meus amigos, aos meus colegas de mestrado e aos servidores da FUMEC, que eu cumprimento na pessoa da Claudinha, assim como todos os demais presentes na pessoa do professor, nosso diretor aqui presente. E, feitas essas considerações, eu passo, então, a contar uma história que vai nos levar ao caminho por onde eu cheguei o tema do meu problema propriamente dito. Eu tenho 12 anos de advocacia, 30 anos de magistratura, e durante todo esse percurso de vida pública e na advocacia privada, eu me incomodei profundamente. Preciso ligar aqui? Tá ligado? Está ligado. Eu me incomodei profundamente com a morosidade da justiça, com a alta taxa de litigiosidade e com a morosidade, né, com que os processos paravam nos escaninhos forenses, nos antigos escaninhos forenses, que agora acabaram, né? Tudo é virtual. Mas, apesar de ser virtual, ainda dura a média, segundo o CNJ, é de 3 anos a 4 anos a duração de um processo, enquanto o processo físico dura 12 anos, mas já é um benefício. Mas nessa trajetória, eu procurava, de alguma forma, encontrar solução para um problema que me afligia há mais de 2 anos, e eu não encontrava perspectiva de ajuizar uma ação, porque eu já tinha frustrado as tentativas de um acordo autocompositivo, tanto no SPC quanto no próprio PROCON, e sem êxito. Era uma companhia telefônica poderosa como todas, e eu não queria sobrecarregar mais o judiciário e, descrente na solução pacífica do problema, sabia que eu teria no mínimo 8 anos de demanda, meu nome já estava no SPC, era uma questão que me incomodava profundamente, e eu, então, um dia navegava, como sempre, pelo site do Tribunal de Justiça de Minas e consegui, na página do Diário Judiciário, visualizar na Central de Conciliação um link onde falava das medidas autocompositivas que ainda não estavam judicializadas, que elas poderiam ser, através daquele link ali, feita a reclamação e que em breve a solução seria dada. Eu não acreditei muito, não, mas como era uma coisa do Tribunal de Justiça que eu tenho como altamente sério e comprometido, eu fiz a minha reclamação sem advogado e com muita clareza e objetividade pedi que me fosse dado aquilo que fosse de direito. 2 dias depois, para minha grande alegria, uma servidora do tribunal me ligou, da Central de Conciliação, marcando dia e hora para que ali eu estivesse para a audiência de conciliação. Ali chegando, fui recebida por uma mediadora altamente qualificada, tinha um preparo amplo e me conduziu até uma sala também previamente preparada, onde o preposto da empresa de telefonia já aguardava.
eu não dei muita atenção, porque aquilo para mim já era rotina, mandarem um preposto, né, para poder cumprir uma etapa do artigo 331 do CPC. E eu, para minha surpresa, percebi já no primeiro contato que aquele preposto estava munido de poderes de decisão. A mediadora, muito esperta e preparada, nos deu as balizas do acordo, entabulou as bases que pudéssemos ali confrontar os nossos direitos e as nossas obrigações e deixou que, doravante, nós tomássemos o protagonismo da história. Feito isso, nós conseguimos identificar os pontos de erros e acertos de cada parte. A companhia reconheceu que tinha que cessar as cobranças indevidas, retirar de imediato meu nome do SPC, eu deveria devolver o equipamento o mais rápido possível, no dia e hora aprazados, e que eu escolhesse, onde eu escolhi a própria central de conciliação, e ainda me deram, como ressarcimento da dívida que eu tinha pagado indevidamente, créditos telefônicos no valor de R$ 2.000 como direito moral, dano moral. Aquilo para mim foi um êxito, eu me senti extasiada e dona da minha vida, porque eu estava presa num emaranhado que eu não achava resposta. E eu senti protagonista da minha história, fiquei plenamente satisfeita, cumprido o acordo, a doutora Lucia Asnar homologou de imediato, ela era coordenadora do centro, fiquei tão feliz e virei garota propaganda da Central de Conciliação e desse programa, que só então hoje eu entendo que já era mediação comunitária, a qual eu defendo nesse tema já desde a introdução. E a doutora Lucy me convidou, então, para que eu pudesse, através da TV Justiça, fazer uma propaganda, um programa onde eu divulgasse essa técnica e esse êxito da divulgação desse sucesso e do que aquela forma de composição estava atingindo em Minas Gerais. Eu fiquei muito feliz e parti para, então, novos caminhos, porque ainda me incomodava muito a questão da gestão de conflitos, tanto na parte autocompositiva, como também na parte litigiosa, que nós temos um grande problema de gestão pública no serviço. E aí eu passei a fazer um curso de MBA na UFMG, posteriormente eu fiz uma especialização na UNB, ambos em parceria com a FUMEC, com a EGF, e Escola Judicial Desembargadora Désio Fernandes, e nesse último eu já estava orientada pela Lei 10.125, que é a 13.140, salvo engano, e os Sejusques já estavam implantados. E eu fiz um estudo de caso dos Sejusques, onde eu cheguei à conclusão que aquilo merecia um aprimoramento, que era a menina dos olhos do judiciário, apesar que os números revelam que apenas 12%, né, o CNJ revela em 2024, que dos 94 mil processos distribuídos naquele ano, apenas 12% foram resolvidos por autocomposição, os Sejusques ainda têm um grande potencial de crescimento. E foi por isso que eu resolvi, nesse mestrado, estudando as políticas públicas com o professor Adriano, as políticas públicas e autocompositivas com o professor Adriano, fazer um mini projeto que nós fomos aprimorando, ele aceitou ser meu orientador, e hoje eu estou aqui para defender essa dissertação. Essa é a história que me fez, então, escolher como tema do meu trabalho a gestão estratégica de conflitos em autocomposição como resgate ao senso comunitário no caminho para a emancipação social. Eu peço licença, distinta banca, para fazer algumas breves considerações de leitura no meu texto aqui, apontando.
A presente pesquisa insere-se na linha de esfera pública, legitimidade e controle, e tem como tema central a gestão estratégica de conflitos por meio de autocomposição, com ênfase na mediação comunitária, como instrumento de emancipação social e fortalecimento do acesso à justiça. Parte da constatação de que o modelo tradicional de resolução de conflitos, centrado na judicialização, encontra-se em crise, especialmente diante da sobrecarga estrutural do Poder Judiciário brasileiro, notadamente dos magistrados e servidores, obviamente. O problema da pesquisa. O problema central que orienta essa dissertação consiste em compreender porque, mesmo diante de incentivos normativos e institucionais, os métodos autocompositivos ainda são subutilizados no Brasil, especialmente no âmbito dos centros judiciários de resolução de conflitos. É uma interrogação que eu faço e que eu pretendo descobrir ao longo desse trabalho. A pesquisa parte do diagnóstico de uma cultura do litígio profundamente enraizada na sociedade brasileira, que estimula a terceirização dos conflitos ao Estado, retira o protagonismo dos sujeitos envolvidos, compromete a efetividade do direito fundamental do acesso à justiça. Como justificativa do trabalho, reside a necessidade de repensar o acesso à justiça para além do acesso ao judiciário, compreendendo-o como possibilidade para resolução participativa, dialógica e emancipatória dos conflitos, especialmente no plano comunitário. A hipótese e objetivos. A hipótese da pesquisa é que a mediação comunitária, como estruturada de forma estratégica e integrada aos sejusques, atua como fator efetivo de transformação social, fortalecendo o senso de pertencimento comunitário e contribuindo efetivamente para a pacificação social. O objetivo geral: analisar a gestão estratégica de conflitos por meio da autocomposição, com foco na mediação comunitária como instrumento de emancipação social. Os objetivos específicos: examinar a cultura do litígio e suas consequências para o sistema de justiça brasileiro, investigar os fundamentos históricos e teóricos da autocomposição, analisar a atuação do Sejusc no tratamento adequado dos conflitos e propor estratégias concretas de aprimoramento na mediação comunitária no contexto brasileiro. O referencial teórico. O marco teórico da pesquisa fundamenta-se principalmente nas contribuições de Juan Carlos Vezzula e Francisco José Carralho, que compreendem a mediação não apenas como técnica procedimental, mas como prática social transformadora. O trabalho dialoga ainda com autores que analisam a crise da jurisdição estatal, estudos sobre a cultura do litígio, aportes de antropologia jurídica, especialmente ao resgatar os saberes ancestrais de resolução de conflitos em comunidades indígenas e africanas. Esse resgate demonstra que a autocomposição não é uma inovação contemporânea, mas uma prática historicamente vinculada ao senso comunitário e oralidade e à corresponsabilização social. Me deixou muito tocada nessa parte quando me lembra que os líderes espirituais que se reuniam nas tribos junto com os xamãs e eles tinham que ter dons especiais, como ser capazes de fazer a gestão dos próprios bens, de serem bons oradores e de serem capazes de ser fazedores de paz. Isso não afasta do que nós temos hoje necessário para um bom mediador e apto e capaz de fazer esse paralelo que hoje eu vejo como não como novidade, mas como um transporte da ancestralidade. A metodologia é qualitativa, a pesquisa é bibliográfica e documental, a análise é normativa, o estudo crítico das práticas institucionais e o estudo crítico das práticas institucionais dos Sejuscs. Trata-se de uma pesquisa jurídica de caráter propositiva, que busca não apenas descrever o fenômeno, mas apresentar alternativas concretas de aprimoramento da política pública de tratamento adequado dos conflitos. A estrutura da dissertação.
Essa dissertação foi organizada em 7 capítulos da seguinte forma. O primeiro trata-se da introdução, que contextualiza o tema, o problema e a hipótese e os objetivos, e, obviamente, a mediação comunitária. O excesso de litígios no funcionamento da justiça, analisa a cultura do litígio e a sobrecarga do judiciário, a gestão estratégica de solução de conflitos, que aborda os métodos autocompositivos e suas bases conceituais, o SEJUS, que se o acesso à justiça, que examina os desafios e potencialidades desses centros, a mediação emancipatória, que discute a mediação comunitária e transformativa, que é um capítulo especial, dado a importância do tema da mediação comunitária, o aprimoramento do SEJUSC, que é um capítulo propositivo com estratégias de gestão e participação comunitária. E nas considerações finais, nós temos sínteses de achados e contribuições da pesquisa. Como contribuições esperadas, eu pretendo fortalecer a compreensão da mediação como instrumento de justiça social, oferecer subsídios teóricos e práticos para o aprimoramento do SEJUS, contribuir para a consolidação de uma cultura da pacificação baseada no diálogo, na corresponsabilização e na emancipação dos sujeitos. Feitas essas considerações, eu gostaria de dizer que tudo isso me fez e me faz acreditar que a sociedade pode mudar. Com uma solução de conflitos através de uma mediação comunitária, outra qualquer forma de autocomposição, a sociedade vai se transformando, porque ela começa onde a lei termina. E a parte tomando o protagonismo da sua história, ele se torna o autor e o ator da sua própria vida. E é esse o nosso objetivo de vida, e eu espero que com essas considerações eu possa ter sido capaz de traduzir aqui o meu pensamento. Muito bem, mestranda Maria Isabel. Agradecemos a exposição, a defesa da sua dissertação. E com a sua fala, essa defesa, esse contar a história do que motivou, né, toda a sua carreira e todo esse trabalho, realmente trabalho de dissertação, demonstra o gosto pelo conteúdo, né? Demonstra que, efetivamente, o que está aqui escrito é você que desenvolveu, e eu, na qualidade de orientador, quero agradecer uma vez mais essa responsabilidade que você me passou, e agora, neste momento mágico, né, a gente percebe que valeu a pena. Valeu a pena. Não é mesmo? E eu já, com os agradecimentos também ao professor Dr. Richardson, que está aqui presente nessa banca, quero, Dr. Richardson, dizer que o senhor está referenciado aqui, os estudos do senhor, isso é muito importante para todos nós, né? De todos vocês, contribuíram muito. Isso. Então, essa pesquisa, ela vem a ser apresentada aqui e colocar para a criteriosa avaliação do senhor, a quem passo a palavra agora para... Obrigado, professor Adriano. Eu quero saudar a presença. Quero fazer isso com um fraterno abraço, que é um hábito que a gente tem do norte. Lá no norte do país, só costuma levantar o braço esquerdo para que o abraço aproxime os corações. E eu quero aproveitar esse gesto simbólico para dizer que é uma honra muito grande estar aqui na FUMEC. Eu reconheço como uma instituição que tem prestado ao longo dos tempos a universidade que vem crescendo aí, sobretudo pelas pessoas que fazem parte da história da FUMEC, entre eles aqui os companheiros da mesa, meu amigo Zandona, vamos permitir um grau de informalidade, aproveitando a história da mediação, a professora Gabriela, o professor Adriano, saudar os demais integrantes, todos os presentes, e para ganhar tempo aqui, não é? Eu queria deixar uma saudação muito especial à minha colega, Maria Isabel Fleck, que eu já conhecia de nome, a fama a precede, como uma pessoa que serve realmente de inspiração e exemplo no judiciário, para os colegas e para todos que a conhecem. Eu tive o privilégio de conhecer exatamente no curso de formação. A gente investe em formação permanente e não para
de buscar, né? Justiça restaurativa. Como exatamente, justiça restaurativa ainda na pandemia, e como o Heidegger diz, a angústia do homem lúcido, que busca sempre resposta para as dúvidas que tem. E a gente está sempre descobrindo quanto cada dia mais a gente se descobre ignorante de alguma coisa. Então é importante esse movimento que você fez. A Escola da AMAR se sente muito honrada com essa parceria com a FUMEC, gerou muitos frutos, um deles, né, o seu trabalho, e eu estou muito feliz de estar aqui e estar participando deste momento. Vou, então, como um avaliador externo, partilhar um pouco das reflexões que eu trago da minha Unimontes, que é a minha alma mater, né? Lá na Unimontes eu fiz graduação e não consegui sair depois. Eu me formei, no mesmo ano eu comecei uma pós junto com os professores, depois fiz mestrado lá, 4 especializações e depois o doutorado. Embora eu tenha me aventurado num doutorado lá na Universidade de Buenos Aires, mas foi um tempo curto, 5 anos fora dos meus estudos na Unimontes. E então eu partilho alguma coisa do que eu trago de lá, sobretudo do PPGDS lá, que eu participei no início, né? No primeiro mestrado, e depois ajudei a organizar, e depois fui para o doutorado lá também, e numa área, saindo um pouquinho da caixinha, né? A gente saindo da caixinha do direito para pensar um pouco além, talvez, pensar em outras possibilidades, em outras perspectivas. E aí eu trago um primeiro momento, o primeiro comentário, eu fiquei muito agradado de ver como é que você conduziu, você, professor Adriano, e os demais professores que te ajudaram, conduziram o trabalho. Eu gosto muito, e tenho aprendido a gostar mais da simplicidade e de evitar a sofisticação teórica, que é uma herança europeia, norte-americana, muito mistificante, colonizadora, e a gente está trabalhando muito no Brasil a ideia do pensamento decolonial e essa ideia da simplificação, que a gente tem no judiciário, a simplificação da linguagem, mas a simplificação epistemológica e metodológica ela é muito importante. A gente se depara, às vezes, naturalmente, que eu não fugi à regra. Eu pesquisei no mestrado Habermas e depois o meu orientador me fez ler uns 15 ou 20 livros do Bourdieu. Então, eu falei assim, gente, eu vou ter que ler o Bourdieu mesmo, depois de ler uns 3 livros. Ele falou, não, você tem que fazer, porque seu trabalho sobre movimentos sociais só serve ao Bourdieu. E lá vou eu. Mas é uma sofisticação teórica, a meu ver, absolutamente exagerada, né? Em vários outros autores. Sem desmerecer, e aí eu faço naturalmente uma homenagem a todos aqueles que se dedicam a produzir teoria, a pensar como é que a sociedade pode ser melhor, inclusive ao Habermas, recentemente falecido, deve ter lido uns 30 livros do Habermas, não foi esforço acadêmico, foi para tentar entender, professor Zandoni. Foi para tentar entender exatamente o que ele estava falando. E aí essa simplificação, agora aparece no seu texto, e uma das propostas, eu acho muito caras, da autocomposição ou de um sistema multiportas, é exatamente essa simplificação necessária, sobretudo de procedimentos, para que as pessoas comuns, que são destinatários do nosso trabalho, possam participar com a gente disso. Eu ainda estou naquela ideia de que o processo pode ser democrático, com Habermas, mesmo a proposta de um processo tradicional adversarial. E aí, eu gostei muito disso, do seu trabalho. Acho que essa ideia de falar com poucas palavras, de uma maneira mais resumida, de uma maneira mais simples, ajuda muito a compreensão e a leitura. E aí eu gostei muito da sua sistematização. E aí eu faria algumas, porque o examinador tem que trazer alguma coisa, até para você pensar no seu trabalho de doutorado. Sim. E aí aproveitar que eu fui seu colega lá, eu acho que aqui no item 5, eu colocaria um tópico sobre JR aqui, sobre justiça restaurativa. Justiça Você restaurativa, Você foi Eu aqui, fui escreveu, tímida. você escreveu pouco. Eu acho que, assim, como é uma porta que está assim, mostrando Está abrindo um muito, potencial muito grande de soluções, né? E de possibilidades. A gente ainda está no início mesmo, quase que engatinhando o paradigma hegemônico no direito e quase que na sociedade como um todo ainda é o paradigma do jogo, da disputa,
né, o paradigma, vamos dizer assim, adversarial do jogo e da competição. Para a gente pensar num paradigma que vem aos poucos se construindo, com o paradigma da mediação, da autocomposição, de uma sociedade que tem que trabalhar muito a isonomia, a gente tem muito caminho ainda, né, sobretudo no campo prático. Então, eu acho que você colocar aqui, está lá no número 38, eu acho que um tópico sobre JR, para você falar da potencialidade, eu acho que enriquece muito seu trabalho. Obviamente que seu trabalho está completo, isso aí é uma sugestão que você faz para uma publicação posterior. Eu aceito. Não é? Eu acho que é uma publicação, acho que você falar sobre o JR aqui vai dar um alento. Eu tenho tido uma experiência na Comissão de Solução de Conflitos Fundiários de uns acordos assim que a gente parece que o negócio não vai dar. A gente está lá pelejando, de repente, você coloca isso muito no seu trabalho, né? Tem várias passagens aqui, e eu não vou falar tudo que eu anotei, porque eu marquei umas passagens que eu acho que são inspiradoras. E a gente fala assim, gente, aconteceu. Esse ano passado, por exemplo, eu estou gostando de comentar, porque eu fiquei muito animado, eu fiz quase 40 audiências de mediação, que eu uso muito técnica de justiça restaurativa. Só tinha conseguido 3 acordos. Quando foi dia 18 de dezembro, nós vamos para 2 audiências que eu não tinha expectativa, fizemos 2 acordos. E lá a gente trabalha com regularização fundiária urbana. Eu estou na comissão. Você está na comissão também, sei. E aí o que aconteceu? Num deles tinha mais de 300 famílias aqui em Contagem, no outro mais de 200. Então isso tem um alcance que a gente, assim... A mediação tem esse alcance, né? A Hannah Arendt fala isso, a gente quando planta uma semente ou tem uma iniciativa, ela vai ganhando campo, ganhando áreas que a gente nem imagina. Sobretudo quando são sementes bem lançadas, né? Sementes do bem, sementes que as pessoas podem aderir. Então, eu acho que esse capítulo vale a pena você escrever aqui, falando sobre a JR, dando esse ponto para publicação posterior, como você achar que deve fazer. Um outro aspecto que eu vi aqui, o diálogo na mediação, ele é eminentemente interdisciplinar. Né? E as suas referências trazem exatamente essa informação. Não é? É muito interdisciplinar. E a gente tem uma dificuldade muito grande de sair daquele paradigma, né, professor Adriano, professora Gabriela, daquele paradigma quase que uma caixinha fechada. Eu vi há pouco tempo uma ex-aluna, Simone, na tese de doutorado, falando exatamente da experiência dela com uma filha para falar da questão de orientação sexual. E ela, seguindo muito a pegada de contar a própria experiência, de traduzir uma experiência que foi significativa para ela. E aí, para alguém que seja muito tradicional, a pessoa vai dizer, isso não é científico. Mas quem vai lá, por exemplo, ler Freud, Interpretação dos Sonhos, e achar alguma coisa de científico, vai falar assim, o que é científico deixa de ser. Então, a gente tem que aprender a sair da caixinha, a gente precisa de reinventar determinadas coisas. E eu acho que essa ideia de interdisciplinaridade, ela traz muito isso. E seu trabalho traz esse rico conteúdo de interdisciplinaridade, que é a sua própria formação, a sua mente um pouco mais ampla para as questões, além das questões intelectuais, as questões morais, espirituais também. Isso tem um peso aqui no seu trabalho. Mas eu traria, e aí já como a tradição do meu espaço, alguns autores que talvez possam, para um doutorado, para um estudo mais amplo, 2 deles eu tive que ler para entender o Habermas, que é o Luhmann e o Parsons, que é sobre teoria sistêmica. Luhmann aí? O Niklas Luhmann e o Parsons, Talcott Parsons. O Habermas vai lá no passo que ele acha uma teoria mais aperfeiçoada. Por que eu trago esses autores? Para você pensar em continuação dos estudos. A crença nossa aí no paradigma da mediação e da conciliação é crença. Se a gente for pegar os dados empíricos disso, mesmo que eles são muito pequenos, e se a gente for olhar quase que no deserto da sociedade que a gente vive, a gente desanima. Né? Como diriam alguns autores, o deserto, a realidade é o deserto. Porque todas as nossas afirmações e todas as proposições normativas do direito, elas são, como diria o Habermas, contrafáticas. Então, elas afirmam algo contra a realidade que, às vezes, é extremamente desconcertante. E se a gente for olhar, por exemplo, para o nosso campo de gestão de processos, a gente tem um avanço hoje com processo eletrônico, eu ia falar PJ por erro, hoje já são 2 anos na primeira instância e 10 meses
num dado mais recente, não é? E que eu até coloquei no seu trabalho aqui, vou deixando aqui para você. Nós acabamos com a morosidade? Reduziu, né? Muito, mas acabamos com a morosidade. Eu ouvi uma expressão de um professor esse dia, falando assim, quando a gente está com um pé na geladeira e a cabeça no forno, lá no meio deve estar com uma temperatura boa. Então, assim, a gente tem muitos processos, às vezes processos importantes, que vão muito rápido. Durou 7 meses o processo do Eco contra a Vale. Até hoje o pessoal não recebeu. Então, assim, como é que é essa situação que anda 7 meses, a decisão foi muito bem posta, muito bem conduzida, e a efetividade. Então, assim, a gente tem realmente, e aí no paradigma adversarial, mas o paradigma adversarial tem que ser oxigenado pelas luzes, talvez, né, pelas novas lentes, vamos usar uma expressão clássica, da mediação. E a ideia de cooperação está muito presente, a ideia de gestão de processos traduz muito essa ideia de mediação. Então, eu anotei aqui para você isso, gostei bastante. Você já colocou a palavra, eu tinha anotado aqui, resgate da questão das práticas ancestrais, de determinadas formas de solução, que não são formas de solução apenas que existiram antes. Elas existem hoje. E a ideia de que nós não temos... a ideia de comunidade entre nós é muito esmaecida. Né? O Estado Nacional, a ideia de solidariedade entre estranhos, pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, ela é uma coisa que foge à própria lógica, ela é artificial. Foi construída para afirmar a centralidade de poder. Tem um lugar de nascimento na Europa que tinha um projeto de imperialismo e assim vai. Então, assim, eu acho que vale a pena olhar esses autores. Eu nem falei do Habermas aqui, né, mas esses autores vão dar uma ideia da questão sistêmica. E eu deixei também para você, aqui na página 23, eu deixei uma anotação, a lei, o direito, elas só vão se interligar na medida que um direito não é constitutivo do direito do outro. A ideia de Estado Democrático de Direito traduz essa ideia. Então, só para você depois anotar essa questão, para fazer uma releitura de uma passagem aqui, eu anotei aqui para você. E essa ideia de solidariedade entre estranhos está muito superada, inclusive na América Latina, porque já existe uma discussão da superação do Estado Nacional, né, de várias possibilidades de entendimento, pertencimento, de comunidades várias mesmo, políticas inclusive, né? E a ideia de soberania também está extremamente balançada. E aí essa ideia de, quando a gente pensa no plano internacional, por exemplo, como é que ficaria essa situação em que ainda predomina embargo econômico e poder bélico? E agora, mais do que nunca, a gente está assistindo isso, né? Quer dizer, é aquilo para reafirmar. Lamentavelmente, a realidade é desconcertante. E nós temos que, ao contrário disso, ir afirmando nossa crença mesmo assim. E esse resgate que você faz da ideia de antropologia, eu gosto muito da antropologia, foi exatamente economia, antropologia e sociologia, onde eu fui tentar aprender um pouco mais para entender o direito. E eu acho que o seu trabalho traz muito rico nisso. A ideia emancipatória está aí nessas ondas todas, né? A ideia emancipatória é uma ideia moderna, da modernidade. É ótimo acreditar nisso, eu acho que eu ainda sou moderno, com o Habermas e com alguns outros atores, apesar de a gente estar ficando muito sozinho, né, professora? Cada dia mais sozinho. Deixei aqui para você, só como pergunta retórica, não é para você responder agora, uma delas talvez pode me responder. Como é que essa estrutura social, sobretudo socioeconômica, coloniza esses esforços de emancipação? Como é que se coloniza? Como é que isso... E aí talvez nas teorias sistêmicas tem uma resposta para essa situação, uma lógica que se impõe, né? E tal, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Como é que o paradigma da autocomposição, isso é uma outra questão, como é que ele pode oxigenar o sistema adversarial? Eu já sinto isso. Eu acho que a cooperação, em várias passagens do processo, sobretudo processo civil, mas está lá no processo penal também, como é que oxigena, como é que traz... Já estou chegando ao fim, viu, professor? Para não perder aqui a questão do tempo. E aí, outra questão que eu acho que é muito interessante você trabalhar, que está no seu trabalho, como é que o setor de cidadania, né? A importância do setor de cidadania para a gente lançar sementes de paz, de bem-querência, né? E que é tão importante nos ser justos. No mais,
parabenizar a todos, falar que eu marquei que senti falta de alguma coisa aqui nas referências, só porque o bocado nome, assim, marquei aqui para você, é coisa que na hora que você fizer a revisão, você faz tranquilamente, mas, assim, no geral, eu quero parabenizá-la, parabenizar o professor Adriano, a FUMEC, por dar oportunidade a gente ter uma formação tão rica, não é, tão íntegra, e que pode fazer com que a gente possa fazer um pouco mais lá no judiciário, no cultivo, no alimento dessas crenças. E aí, repetir com você aqui, ó, tem uma passagem de Hannah Arendt, você colocou assim: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Paulo Freire. Eu adoro Paulo Freire, se liberta em comunhão. A Hannah Arendt fala assim: poder só é legítimo quando as pessoas agem em conjunto, uns com, para e pelos outros. É exatamente na mesma linha do Paulo Freire, com outras palavras. Parabéns, Maria Isabel. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui, viu? Obrigada, professor, pelas sugestões, pelo apoio, pelo carinho, todas acatadas. Tenho certeza que eu vou conseguir adaptar e, com a ajuda dos senhores, em breve estarei caminhando para um doutorado. Esperamos a publicação, né? Eu vou votar lá, professor. Professor Dr. Richard, muito agradecido pelas considerações, apontamentos aí para aperfeiçoar a dissertação produzida pela mestranda Maria Isabel e também esse despertar, esse provocar a continuidade dos estudos para o doutorado com mais 2 autores aí recomendados pelo senhor, né? E Maria Isabel, com esses agradecimentos ao professor, passo a palavra para você, se a senhora deseja fazer mais considerações a respeito desse despertar aí do professor Dr. Richardson para esse paradigma nosso que estamos estudando aí da política autocompositiva, né? Professor, no momento, eu não tenho mais nada a considerar. Eu estou satisfeito. Era realmente pergunta retórica para uma reflexão posterior. Como eu certo. Viu? Como o senhor me deixou à vontade, eu prefiro. Tranquilo, Obrigada. Ótimo, muito bem. E na sequência, já passo a palavra ao professor Dr. Sérgio Henrique Zandona, com meus agradecimentos por tudo e por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades aqui no PPGD, por também orientar, como bem disse a mestranda Maria Isabel, logo na primeira disciplina, né, essa caminhada aqui que fez com que ela chegasse a esse momento e também ela está naturalmente desejosa de saber as suas considerações a respeito disso. Mais uma vez, meus agradecimentos e passo a palavra para você. Obrigado, professor Adriano. Vamos dizer que o professor Adriano é minha melhor consciência. Toda vez que eu estou nervoso, eu estou desesperado com alguma coisa, o Adriano tem aquela palavra de conforto: calma, Zandona, a coisa vai melhorar, calma, Zandona. Né? Então, assim, o Adriano já me salvou em vários momentos assim, de angústia. Não é fácil coordenar um PPGD, não é fácil coordenar uma equipe de professores doutores, cada um com características diferentes, alguns com ego inflado, outros menos. E eu até, aproveitando a presença do professor Rodrigo aqui, agradecê-lo pelo fato de ele ter me dado a oportunidade de assumir a coordenação do PPGD FUMEC há 6 anos atrás. Ele me colocou numa enrascada, porque logo da sequência veio a pandemia, e o curso que era deficitário, ele dava prejuízo para a instituição. Na pandemia, a gente fez a volta e o curso passou a dar lucro, né? A gente mudou a história do PPGD, e eu sempre contando com o apoio dele, me apoiando algumas ideias loucas que eu tinha, confiando que daria certo. Então, eu gostaria de agradecer, aproveitando a presença do professor Rodrigo aqui, agradecer o fato de ele ter confiado no meu trabalho e nos ajudar sempre na construção desse curso, que de fato é um curso que destaca assim, não só em Minas, como no país, porque a gente vai para compétições assim, no mundo inteiro. Já fomos em compétições na Costa Rica, Equador, vários na Espanha, vários em Portugal, e todo lugar que vai, a gente encontra professores, mestrandos, doutorandos
doutores, mestres do país todo e de fora também, e a gente sempre encontra a palavra de elogio ao PPGD FUMEC, a Minas e ao PPGD FUMEC. Então, é um trabalho muito árduo que a gente faz aqui dentro, muita responsabilidade. E aí, eu gostaria de agradecer também a Maria Isabel Fleck pela confiança de ter escolhido a nossa FUMEC como sua casa, sua segunda casa. É algo que eu sempre digo, quando o mestrando, qualquer aluno da FUMEC, quando ele termina o curso aqui, a partir daquele momento, está tatuando no seu corpo eternamente algo, que é o nome da Universidade FUMEC, que é onde você estiver, Fleck, eles vão te perguntar onde você fez seu mestrado, você vai falar FUMEC. Então, isso significa uma tatuagem, é uma tatuagem que não sai, fica grudada na gente, ou bem ou mal, vai ficar eternamente grudado no você. Então, eu falo isso com todos os alunos, tanto da graduação quanto da especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que a gente tem aqui, que a partir do momento que você escolhe a FUMEC como sua casa e conclui o curso aqui, você está tatuando para o resto da sua vida a nossa marca, né, que é essa marca FUMEC. A FUMEC é uma fundação sem fins lucrativos, que tem mais de 60 anos de existência, tem um patrimônio próprio, um campus próprio, é uma instituição que sobrevive no mercado, que é um mercado complexo da educação no país, que é dominado por grandes empresas que visam lucro. A FUMEC tem esse diferencial, ela é feita por professores, para professores e para a comunidade. Então, eu gosto sempre de destacar isso aqui, e é importante porque a gente tem visitas aqui de diretos colegas do tribunal também, que estão aqui prestigiando a banca. Aqui também é que eu já deixo o cumprimento. E é uma instituição que a gente sobrevive com a mensalidade dos alunos, é uma instituição que a gente sobrevive com doação. E se a FUMEC for dissolvida em algum momento da sua história, esse patrimônio todo que a gente tem vai ser destinado a Belo Horizonte, a Minas Gerais. Então, é uma instituição que tem uma história muito bacana. E eu fico feliz de você ter escolhido a nossa instituição, que agora é sua instituição também, como sua segunda casa, e também a oportunidade de você estar fazendo e concluindo seu mestrado aqui conosco. A professora Gabriela não tem o que falar, né? Porque a professora Gabriela também é o meu segundo juízo. Você né? fez dois. A professora Gabriela é minha conselheira até amorosa. Ela me salva até no amor, né? Então, eu estou com dificuldade. Vou pedir desvio de conquistas. finalidade aqui, desvio de A função. professora Gabriela me ajuda. Então, além de ser uma colega, direto colega do Tribunal de Justiça, nós tivemos a honra de conseguir trazer a professora Gabriela para o magistério aqui na FUMEC, e desde então ela assumiu uma tarefa dificílima, porque ela substituiu exatamente o ministro Gambode. Olha que peso, né? E o Gambode que sempre fez uma filosofia diferente, a filosofia que é uma filosofia do dia a dia. E eu chamei a professora Gabriela, que ela tem a sua trajetória marcada mais no estudo do direito processual. Eu dei a tarefa pior, talvez, para ela, que era assumir filosofia do direito. E aí ela assumiu com muita dignidade. Eu sei que tremendo, mas assumiu e deu conta com todas as qualidades que ela tem, e de fato ela tem transformado a filosofia naquela disciplina chata, teórica, carregada numa disciplina que todo mundo ama quando faz a disciplina dela. Então, hoje é um dos grandes diferenciais que a gente tem no curso, contar com a professora Gabriela aqui conosco e os mestrandos todos adoram ela, escolhem, tem dificuldade de distribuir vaga, porque a maioria escolhe a professora Gabriela. Então, tem dificuldade até de distribuir, convencer o mestrando que tem que escolher o outro, porque já Está lotado. Está lotado de mestrandos. Né? O professor Richardson também, desembargador Richardson, é um direto amigo, é um dos magistrados que a gente sempre precisou no Tribunal de Justiça, e graças a Deus a gente conseguiu trazer para o Tribunal de Justiça, comprar o passe dele também do primeiro grau para o segundo grau. É um camarada super dedicado à academia, dedicado à magistratura, dedicado à família, né? E um dos grandes defensores da qualificação dos magistrados. Eu acompanho de longa data como que ele luta para os nossos magistrados fazerem curso, ele corre atrás para fazer convênio.
hoje é um dos grandes responsáveis pela nota da revista da Magis. Então, tê-lo aqui na nossa instituição, professor Richard, é uma honra para a gente, é uma honra tê-lo aqui compondo a banca da FLEC. A partir de hoje, a gente também passa a compor a história da FLEC, né, nessa trajetória dela. Eu sempre digo que eu fico honrado quando eu sou convidado para uma banca, porque no universo hoje gigante que a gente tem de doutores que poderiam participar da banca, você ser escolhido para a banca de uma pessoa, porque aquela pessoa gosta muito de você, porque não é possível que aquela pessoa vai convidar você que não gosta de si, né? Então, assim, eu fico extremamente honrado toda vez que eu sou convidado, porque eu sei que a pessoa, quando nos convida, porque gosta e gosta muito da gente. E nesse sentido, eu volto a te agradecer, Fleck, pelo fato de estar aqui compondo a sua banca, e não poder deixar de mencionar o pessoal que está assistindo de casa e a nossa coordenadora, a nossa comandante da graduação, né, a professora Carol Freitas, que eu tive a honra de orientá-la aqui no mestrado. Carol tem sangue em FUMEC, porque formou aqui na FUMEC, na graduação do FUMEC, fez mestrado aqui na FUMEC. Hoje a gente tem a honra de tê-la como chefe, como coordenadora da nossa graduação em Direito. O professor Adriano falou, eu sou mais desorientador do que orientador. Eu fui orientador da professora Carol e fui desorientador do professor Adriano. Eu tenho uma... primeira coisa, te elogiar pela parte de ABNT e de metodologia. É visível a sua preocupação com essa parte no seu trabalho. Eu tenho um toque. O professor Rodrigo já me conhece há mais de 20 anos, ele sabe que eu tenho um toque com essas coisas. Então, assim, eu faço contagem de fonte. Então, eu conto quantas fontes de cada estilo você pegou. Então, eu já te antecipo que você usou 113 fontes diferentes, das quais 71 livros físicos, 71 livros físicos. Então, imagina, gente, vocês estão na assessoria, a chefe de vocês pegou 71 livros físicos, pegou 3 livros eletrônicos, artigos de periódico, foram 19, e hoje a gente tem mais de 5 mil periódicos no Brasil, só no direito. Então, é uma raridade, muitas vezes, o mestrando, o doutorando pegar e fazer pesquisa em periódicos. Você usou 19 artigos diferentes, você usou a revista da nossa instituição, a América, o que nos ajuda, inclusive, na avaliação do nosso periódico. Você usou sites, você usou tese e dissertações, bancos de tese e dissertações, você usou julgado, você usou leis, só normas diferentes foram 9, projeto de lei, anais de evento, só anais de evento foram 3 artigos publicados em anais de evento, autores da casa, publicações de autores da casa, 10, que nos ajuda também na nossa avaliação do Fucupira, da CAPES, autores da banca, os 4 só foram citados no seu trabalho, tem artigo meu, tem artigo da professora Gabriela, do professor Adriano, do professor Richardson, o que demonstra também um carinho com a banca, né? Um apreço pelos trabalhos e publicações dos professores da sua banca. E no direito comparado, 36 fontes diferentes em direito comparado. Qual que é a diferença de uma tese por uma dissertação? A tese, o grande objetivo da tese não é inovação. Aqui tem inovação. A gente tem aqui tese aqui dentro do seu trabalho, mas a gente não cobra tese dentro de uma dissertação, dentro de um mestrado. Eu enxergo tese aqui. A nossa avaliação tem que se limitar ao quê? Ao objetivo, o grande objetivo de uma dissertação. E qual que é o grande objetivo de uma dissertação? Esgotar o assunto. Você pode pegar um assunto que outra pessoa tenha desenvolvido. Nosso objetivo aqui, a nossa avaliação, é saber se você, ainda que não tenha esgotado, se você se esforçou para isso, né? E aí, é visível, até pelas fontes, porque você passou por todas as fontes de pesquisa. Então, isso aí já demonstra o seu esforço, né? E você foi além, porque você traz aqui uma sinalização já clara do seu doutorado. Aqui eu já enxergo tese. Então, daqui para um doutorado é um pulo, né? Espero que aqui conosco. Pode esperar. Então, o primeiro detalhe aí na avaliação que eu faço é saber se você passou por todas as fontes e passou, né? Então, primeiro requisito aprovado em relação aos critérios que a CAPES nos exige. Segundo critério, eu tenho 14 considerações, 14 itens que eu sempre cobro nos mestrandos, e isso eu passo para os alunos desde o início. No caso do mestrado, são 13, no caso do doutorado, são 14. No seu caso, são 13 itens.
Eu gosto de 13 porque 13 é galo. Por isso que eu gosto de 13. Então, vamos lá. O título do trabalho corresponde ao conteúdo desenvolvido? Sim. O trabalho tem aderência à linha de pesquisa do respectivo PPGD? Sim. Aqui eu faço uma única sugestão, que é constar do resumo e da introdução, claramente, numa frase, o link mesmo do trabalho com a linha. É dizer claramente, ó, o trabalho tem aderência na área de instituições sociais de direito e democracia, na linha de direito público. Essa frase, no resumo e na introdução, já resolve, porque a CAPES nos exige isso. Então, é uma sugestão que eu venho fazendo e repetindo aqui para todos os mestrandos. Mas tem aderência forte, tanto tem que você fez pesquisa no nosso repositório institucional, na nossa revista, citou professores da casa, citou egressos do nosso programa, né? Inclusive outras, ou até orientandas minhas, Flavinha Barach, que é assessora também no Tribunal de Justiça, passou por aqui. Seu professor Adriano, que foi me dando material. Então, só fontes relevantes, fontes importantes, de pessoas muito sérias que construíram, tal qual você, construiu um trabalho de excelência. As palavras-chave identificam de forma adequada o conteúdo do trabalho, o título resume as palavras-chave foram traduzidas de forma correta, a introdução apresenta de forma adequada, delimitada o assunto tratado, os objetivos indicativos, sim. O referencial teórico utilizado é adequado e coerente. As referências são atuais e abarcam literatura relevante sobre o tema problema, sim. Aí aqui eu faço uma sugestão que eu vi aqui, professor Adriano, talvez depois, para o depósito definitivo, atualizar os acessos para 2026. A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com as exigências da pós-escrito no nível do mestrado, sim. A estrutura e linguagem do trabalho são claras e aptas para alcance da comunicação dos resultados da pesquisa, sim. Uma leitura clara, uma leitura de fácil entendimento, parágrafos curtos, com um português correto, bem delimitado, o que facilita até a compreensão. Não teria razão ser diferente, uma vez que você está defendendo algo que é a questão da solução de conflitos, né? Trazendo essa ideia do senso comunitário, né? De levar a tentar desbloquear um pouco o judiciário através de alternativas. Se o seu texto tivesse uma linguagem difícil, seria contraditório com aquilo que você está defendendo. Então, a própria linguagem que você usa no seu texto já facilita as pessoas que até não são formadas em direito lerem o seu texto, compreenderem e aplicarem o seu estudo na prática. Né? A metodologia utilizada não fosse adequada a alcançar os objetivos, sim. A conclusão é coerente aos resultados apresentados, sim. E o trabalho possui a forma exigida nos padrões metodológicos e da BNT. Né? Então, os 13 itens foram atendidos. Então, te dou os parabéns, né, por essa... Primeiro, pela sua trajetória de excelência, a sua responsabilidade sempre em todas as disciplinas que você cursou ali, e eu sou testemunha disso, porque você foi minha aluna também, né, nas disciplinas. Eu vi o seu compromisso com os demais professores, mesmo sendo magistrada, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa. A gente sabe que não é fácil, né? A professora Gabriela até fala assim, você vai falar que você é filho de juiz, eu vou falar que eu sou filho de juiz. Então, eu sei o sacrifício que é, né? A professora Gabriela sempre fala, eu não vou falar de novo que você é filho de juiz, né? Eu vou falar. Eu não sabia, professor. Professor Richard, eu acompanhei a carreira do meu pai, desde quando eu nasci, meu pai já era juiz, lá no interior. Então, assim, eu sempre vi o sacrifício que foi, ele com muita responsabilidade, muitas vezes sem estrutura, e em algumas comarcas distantes, inclusive da capital, estudando, comprando livro e tentando se aprimorar. Então, assim, eu sei o que como que a carreira na magistratura é uma carreira pesada, é uma carreira que tem muita visibilidade. Então, um magistrado vir estudar, sentar a cadeira, a bunda na cadeira e voltar a estudar e pesquisar e evoluir, a gente sabe como que é difícil.
É um momento que o professor Adriano falou, é um momento quase que de solidão, porque você tem que sentar, você vai ficar na frente do computador, a família é sacrificada, os nossos amigos são sacrificados. Então, por isso que a gente tem que elogiar tanto essa opção, né, por estudar, evoluir, né, crescer. E o Tribunal de Justiça, a magistratura e o Estado ganham quando a gente tem bons magistrados voltando para a academia, quando a gente tem bons advogados, bons assessores, bons promotores, todas as classes voltando para a academia para estudar. Quem ganha com isso é o judicionado, né? Então, dar os parabéns, agradecer a Magis o fato de ter essa parceria com a FUMEC. É uma parceria que tem gerado muitos frutos e a gente espera que seja uma parceria eterna, até para ajudar os magistrados que ainda querem fazer mestrado, virem fazer mestrado conosco. E eu só teria uma consideração a fazer, até uma reflexão, Fleck, se você puder depois fazer um comentário, é o seguinte: a gente vê tanto o judiciário trazendo a comunidade para dentro dos prédios do judiciário para fazer conciliação. Seria tão importante também o judiciário abrir, né, para fazer essas conciliações em outros locais, porque a imposição de uma estrutura de um prédio do judiciário inibe muito também a pessoa. Só da pessoa entrar já fica, né? Eu vejo isso nos estagiários, às vezes. O estagiário, a primeira vez que ele vai entrar no tribunal, até treme, coitado. Né? Aí eu falo, você tem que fazer estágio mesmo, porque quando você entrar pela 10ª vez, você já não está tremendo mais. Né? Então, se até o estagiário está fazendo direito, ele treme, imagina uma pessoa que não tem nada de direito, não está em outra área, entrar num prédio judiciário para fazer uma conciliação. Aquilo ali já é uma situação que inibe o próprio ato. Então, a gente vê hoje alguns projetos até de parcerias do TJ com as universidades, que são os PAPRs, né? Paraná, o Ceará, Distrito Federal, eu cito, São Paulo, Rio de Janeiro, já tem grandes exemplos. E eu vi agora em Belém, num congresso que eu fui da Comissão de Conflitos de Resolução Fundiária, um Sejus que funciona dentro da universidade. É completamente diferente. E ali a comunidade também faz mediação. É muito importante isso que o senhor está falando. Então, isso aí já até favorece a aplicação do Instituto. Né? Então, acho que o Judiciário está certo nessa caminhada, e é uma coisa também que tem que se refletir, né? Porque qualquer coisa inibe uma conciliação, para quem não entende, não está em outras áreas, né? Fica com medo. A pessoa fica até com medo de ser presa, não fazer uma conciliação de ser presa. Né? E a primeira coisa que para uma conciliação ser efetiva, a pessoa de fato fazer um acordo sabendo que ela tem condição de cumprir e não inibida por uma autoridade. E não né? Porque não adianta a gente lidar com o número do CNJ, porque você não bateu a meta de conciliação. Mas a gente tem que saber o seguinte: o que de fato foi efetivo nessa conciliação, em números. Né? Então, a efetividade, eu acho que ela passa muito da gente sair do prédio do judiciário da Caixa e até a comunidade. É o que as comissões de conflitos fundiários estão fazendo agora. É obrigatório que nós saiamos de dentro dos nossos prédios, né? Nos desloquemos aos locais de demanda, junto com as universidades, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais, as universidades estão presentes, Ministério Público, Defensoria Pública e os representantes do Judiciário. É incrível a experiência, né, doutor Richardson? E ali, a liderança comunitária volta, os antigos anciãos tomam protagonismo, porque hoje eles já têm um representante que também já tem mais poder de fala, de oratória, e eles conseguem negociar com a gente no mesmo nível. É uma experiência fantástica que eu vivi em Jaíba. E o doutor Richardson contou a outra dele. E lá em Belém eu pude ver um Sejus funcionando dentro de uma universidade. É completamente diferente. O senhor tem toda a razão. E em segundo lugar, o que eu conversei com a professora Gabriela certamente ela vai reforçar esse ponto, mas até
eu não poderia deixar de também ressaltar. Você, como magistrada, com toda a sua trajetória, você citou um exemplo, não como magistrada, mas um exemplo como cidadã. Olha que beleza no ato, né? Até arrepio. Uhum. Você citou um exemplo como cidadã e não como magistrada. Você poderia ter citado qualquer dos milhares de situações que você viveu como magistrada, conduzindo uma conciliação. Você teve a humildade de citar um exemplo como cidadã, né? Que você usou do Poder Judiciário como cidadã. E um exemplo claro e efetivo de sucesso da atuação do Poder Judiciário, né? Então, o que torna ainda mais belo o seu trabalho. E aí fica aqui também esse registro. Certamente a professora Gabriela ela chamou atenção para isso. Eu fiquei muito feliz de escutar a professora Gabriela. A professora Gabriela participou da sua qualificação, me citou esse detalhe, e eu não poderia deixar aqui de reforçar essa fala da professora Gabriela, te elogiando também. E uma última consideração, só que eu recebi uma mensagem aqui da nossa desembargadora, né, que está substituindo o tribunal, né, juíza Beatriz Junqueira, me mandando um beijo. Ela mandou mensagem, Chata, não deixe de mandar um beijo para a Flex, não, fala com ela que eu estou muito feliz de saber que ela está defendendo o mestrado dela. Obrigada. Ela manda um beijo para você. Então, Retribui, por favor. esse aí em busca com a desembargadora Beatriz do tribunal de registrar isso, porque ela Eu já não fui lá antes para poder preservar a banca. Agora eu vou fazer o possível. depois vai lá, que ela gosta muito de você, sempre te elogia. É isso, professor. Eu não estou satisfeito. A doutora Fleck já fez as observações dela, então acho que está tranquilo. Tá bem, professor Sérgio, muito agradecido pelas considerações, por esse diálogo com a mestranda, né, e revivando aí os exemplos de locais para justamente mantermos e evidenciarmos o diálogo, né, em busca da conciliação. E já passo assim a palavra à professora doutora Gabriela Freitas, com os agradecimentos pelas contribuições na banca de qualificação, né? E agora também com a leitura do trabalho que está aqui para o nosso exame. Muito agradecido, professor. E todas as parcerias acadêmicas, né? Inclusive, nós vamos para mais um compete, né, professor Sérgio? Boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes. Cumprimento toda a banca, na pessoa do professor doutor Adriano Ribeiro. Cumprimento a nossa mestranda, quase mestra, Maria Isabel Fleck. E, primeiramente, eu agradeço a possibilidade de contribuir um pouco com a sua pesquisa. Foi uma qualificação muito fácil, né? Foi muito tranquila, então não tive grandes problemas para corrigir de lá para cá. Mas a qualificação, ela tem o grande problema de ser privada, né? E aí tudo que a gente elogia no privado, depois a gente tem que repetir no público para que haja conhecimento da análise que foi feita lá atrás, para tornar tanto público e registrado para quem está assistindo de casa, como para quem está assistindo aqui, as minhas considerações sobre o seu texto. Eu vou me dispensar de grandes formalidades, senão a gente gasta muito tempo cumprimentando e falando um monte de coisa. Eu vou só focar no seu trabalho, né, para eu trazer aqui as minhas perspectivas sobre o que você abordou. Primeiro ponto que eu preciso comentar da qualificação para cá é que as minhas sugestões da qualificação foram atendidas. Né? Quando eu comparo o seu resumo e a sua introdução e a sua conclusão, que estavam lá atrás no seu trabalho na versão inicial com os de agora, houve um salto muito grande, com zero de receio de apresentar qual é o seu objeto de pesquisa. Né? Eu comentei com a Maria Isabel da banca de qualificação, que quando eu comecei a ler a pesquisa dela, pelas 2 primeiras linhas da introdução, eu pensei, pelo amor de Deus, lá vem mais um trabalho falando que conciliar é legal, eu não aguento mais esse pessoal falando disso, a gente já entendeu que é legal, a gente precisa de coisas novas, novas perspectivas. E pela primeira linha da introdução, eu pensei, é mais um desses. E a hora que eu fui folheando o trabalho, eu tive uma surpresa tão grande que não era mais um desses trabalhos, era um trabalho com uma perspectiva completamente diferente. Eu acho muito importante que o professor Richardson trouxe aqui, quando ele falou que você rompe com algumas tradições histórico-europeias, porque você rompe com ela até dentro da sua referência bibliográfica. Né? Quando você escolhe trazer dentro de uma perspectiva histórica, não o que aprendemos com direito português e romano-germânico, mas você fala o que aprendemos com saberes ancestrais, né? O que eu vou resgatar
de saberes de população indígena, população africana, que também fazem parte da nossa história, para a gente pensar numa resolução de conflitos de uma forma diferente. Então, o seu trabalho me surpreendeu positivamente naquele momento, e agora ele já não me surpreende mais, porque no seu resumo, na sua introdução, você já apresenta a mediação comunitária como seu principal objeto de pesquisa dentro da sua dissertação, você reforça a importância dela na conclusão. Então, as minhas sugestões da qualificação foram atendidas. Você traz um texto com uma redação assim muito fácil de ler, e não é um fácil porque não é rebuscado, ou porque não é refinado, que é gostoso de ler, de um jeito que a leitura flui muito claro, com muito zelo na estética do trabalho, que, querendo ou não, isso interfere. Quando a gente fica falando demais sobre a BNT e metodologia, parece que é só para a gente ser muito chato no meio acadêmico, mas é porque o visualmente bonito é gostoso de ler, né? Então, você teve esse zelo com o seu trabalho. Trouxe uma pesquisa bibliográfica muito extensa, não fugiu de autores clássicos, como o Kazuo Watanabe, para falar de conciliação, nem dos autores da casa, nem de autores estrangeiros, fez um bom recorte na mediação comunitária e apresentou ainda essa perspectiva decolonial do direito, e que, quando eu reli o seu trabalho, ainda fiquei pensando, a gente está falando tanto de decolonialismo no âmbito sociológico, antropológico e até no jurídico, mas tão pouco no âmbito processual. É algo que ainda é tão... A gente está tão preso dentro de um mesmo modelo, e é bonito que você traga isso no seu trabalho. Inclusive, caso vá dar continuidade à pesquisa no âmbito do doutorado, eu acho que é necessário ter um foco no decolonialismo processual, né? Para a gente fugir do processo só romano-germânico, não que ele não seja bom ou que ele não mereça os seus aplausos pela funcionalidade até os dias atuais, mas a gente já aprendeu com ele, onde mais eu posso aprender, né? E para falar de decolonialismo, eu até deixei aqui anotado, eu acho que é interessante que você não fala essa palavra no seu trabalho, né? Você não fala sobre decolonialidade, você faz um trabalho decolonial mesmo assim. Isso é muito interessante. No doutorado, você pode já escancarar e falar, eu tenho uma outra perspectiva que ela é decolonial. E aí eu sugiro, caso vá aprofundar nisso, trazer o Aníbal Quijano, que é um pesquisador, um sociólogo peruano, que o grande foco dele é a colonialidade do poder. E tem uma antropóloga argentina que eu sou completamente apaixonada por ela dá aula na UNB dos dias atuais, então ela tem textos em português, que é a Rita Segato. E ela fala sobre como essa decolonialidade ela tem que nos servir para aprender, né? Tem que ter um caráter pedagógico para a gente não ter uma construção de uma sociedade que se constrói pela crueldade, pela violência. Acho que na sua última matéria... Eu devo ter falado, eu sou apaixonada com ela, sou obcecada, eu sempre falo. E por que eu lembrei dela quando eu reli seu trabalho? Porque você trabalha mediação o tempo inteiro pensando na emancipação social. Sim. De como o povo sai do controle, sai dessa colonização do conhecimento, da colonização do próprio poder de resolver o próprio conflito. Você traz uma perspectiva muito diferente sobre isso. Por isso, inclusive, eu comentei com Zandona, eu falei, achei muito bonito que na qualificação dela, ela podia ter contado 80 casos que ela atuou como magistrada, mas ela escolhe trazer a contextualização da pesquisa para o caso em que ela era jurisdicionada. Ela não era nem advogada, ela era o povo. Né? E aí você traz a perspectiva democrática do seu trabalho de uma forma belíssima, com uma preocupação ainda de trabalhar as vulnerabilidades. Quando você traz aqui a questão sobre as equipes multidisciplinares, eu até anotei que eu falei assim, é isso aqui que torna o seu trabalho bonito, né? Que você fala sobre reconhecer que temos contextos, na página 46, de desigualdade, de exclusão, e que a gente precisa de apoio psicossocial para restaurar a confiança nas instituições e promover o empoderamento dos cidadãos. E aí essa equipe atua não apenas como facilitadora do processo técnico da mediação, mas como agente de reconstrução do tecido social. E é isso que faz o seu trabalho ter relevância, ele ser inovador, porque você não está pensando em mediação para esvaziar o judiciário, que seria uma perspectiva muito fácil para um magistrado, falar, eu adoro mediação, conciliação, autocomposição, porque eu tenho menos trabalho.
Seria muito fácil a gente pensar isso traz bons números para o CNJ, mas você traz a perspectiva de isso reconstrói o tecido social. É isso que traz, o seu trabalho traz de inovador e de relevante. E tem uma frase que eu costumo falar, eu até anotei ela aqui, que sempre que eu me deparo com um trabalho que tem esse propósito, eu a repito. A pesquisa, para mim, ela só serve para uma coisa, Maria Isabel, que é para mudar o mundo. Se eu desenvolver um trabalho de pesquisa que ele não serve para mudar o mundo, ele não serve para nada. Então, quando se apresenta uma dissertação com o propósito de mudar o mundo, porque você quer reconstruir o tecido social, porque você quer trazer o povo para dentro do procedimento de resolução dos próprios conflitos, você quer emancipação social e empoderamento dos cidadãos. Você alcança aquilo que eu considero o grande propósito da pesquisa, que é transformar o mundo. Né? E aí eu sempre fico emocionada quando eu me deparo com um trabalho desse. Não é para alcançar número no CNJ, não é para a gente resolver economia, é para a gente garantir que as pessoas vivam melhor. É para isso que a gente pesquisa. E se não for para isso, para mim não faz o menor sentido. Né? A gente tem que dedicar tempo, energia, horas de estudo. Nós que temos a possibilidade para mudar o mundo. E o seu trabalho muda o mundo, fico muito satisfeita com ele e reforço os elogios que fiz na qualificação hoje publicamente, porque criticar a gente critica no particular, né? Não a critiquei na qualificação, fiz apenas pequenas ponderações, e o elogio tem que ser público, então aproveito aqui a minha fala ao final para reforçá-los. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pela pesquisa. Professora Gabriela, doutora Gabriela, muito agradecido pelas considerações, pela leitura atenta, pelas importantes contribuições durante a qualificação, né? E essas dicas aí, né, mestranda Maria Isabel, para seguir a pesquisa. Muito rápido. É só para... Eu falei que a última matéria que foi proposta para eu trabalhar lá são relações étnico-raciais e decolonialidade. Uhum. A gente não deixa de ler os clássicos lá, mas aí quase que completou, que a Rita Segato, o Aníbal Quijano e vários outros autores, né, o Henrique do Céu, que estão reconstruindo exatamente esse paradigma. É só para dividir isso com a professora, depois eu te mostrar o programa lá, bem interessante. Aliás, eu vou fazer um parênteses, então. Trabalhei no mesmo prédio, no mesmo andar, e é muito interessante quando a gente conhece o magistrado pela perspectiva acadêmica e não só pela magistratura, né? A Maria Isabel já conhecia como minha aluna, e hoje eu fiquei com uma surpresa muito grata, né? Mas olha só as coisas maravilhosas que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem e estão estudando esses assuntos tão relevantes. Fiquei muito feliz de conhecê-lo pela perspectiva acadêmica e não só pela jurisdicional. Depois eu vou trocar as figurinhas aqui com os livros que nós lá tem tanto. Tem uns 30 também. Muito bem, olha. Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que chegar em casa, gente, para manter o casamento, a gente tem que chegar com um livro escondido. Kindle. Porque senão isso acaba um casamento. Muito bem, que ótimo momento de revelações pessoais da caminhada acadêmica, né? Isso é muito bom, enriquece, nos mostra enquanto seres humanos, né, que passaram por todos os contextos aí, os mais variados possíveis, para justamente nos motivar a conquistar os títulos, ou até mesmo, não só os títulos, mas conquistar o resultado daquela pesquisa, né? Isso é fundamental. Agradeço, então, professora Gabriela, pelas considerações, professor Sérgio Andona, uma vez mais, professor Dr. Richardson, realmente importantes contribuições aqui nessa banca de defesa da mestranda Maria Isabel. Eu, na qualidade, portanto, de orientador, quero, de coração, agradecer a oportunidade de aprender com o seu tema, registrar que, graças ao professor Dr. Sérgio Zandoni, que é o coordenador do PPGD, desde 2022, temos aqui a disciplina Políticas Autocompositivas, e isso me emociona e me enche de orgulho, porque é um tema que foi trago para a academia, a partir das práticas da instituição onde trabalhamos, o tribunal, a partir também de tudo que vem sendo construído aí para nós, enquanto povo, enquanto sociedade, diminuirmos os conflitos e buscarmos mais dialogar.
e a cada um de nós que estudamos e que praticamos, termos ferramentas para conciliar, para mediar e, principalmente, pensar no outro, né? E me fez lembrar aqui uma banca do ano passado, que o examinador trouxe aqui. Nós temos que praticar mais a alteridade no nosso dia a dia, e enquanto também pessoas que estudam e praticam a política autocompositiva. Então, isso, professor Sérgio Andona, muito me alegra, muito me traz responsabilidade, mas é uma disciplina que vem não mudando o mundo, professor Gabriel, mas fazendo uma diferença na vida das pessoas, na vida dos pesquisadores. E, no ano passado, por meio da Resolução 125 de 2010, do CNJ, né, construímos aí esses 15 anos, né, com uma publicação na revista Mérito, que o professor Sérgio Andona é o diretor e eu sou o assistente dele lá. Então, estamos construindo, resgatando esses trabalhos produzidos, né, com essa temática para valorizarmos, para mostrarmos para toda a comunidade acadêmica que é uma temática fundamental. E a sua dissertação, Maria Isabel Fleck, vem a contribuir, como já mencionado pelos examinadores, para essa perspectiva, para essa finalidade de que a academia ou as dissertações produzidas, ela tem que ter essa finalidade de fazer a diferença entre os pesquisadores. E o professor Sérgio Andona sempre menciona que o trabalho produzido no mestrado não é para ficar lá na estante da biblioteca ou nem engavetado, é para, sim, circular entre os pesquisadores, a permitir desenvolver mais pesquisas e a permitir que o conteúdo ali desenvolvido seja possível praticar. Então, enquanto orientador, eu só tenho a agradecer. Não tenho considerações assim para fazer, porque já fizemos muitas nessa caminhada acadêmica, desde aí vou compartilhar um pouco os bastidores, né, da caminhada de orientação, desde sumir, né, desde ser provocado pelo WhatsApp, mas aí não consegui uma resposta imediata, desde mandar muitas referências para leitura e depois cobrar, né, para ver se realmente foram lidas e se estavam indicadas no trabalho, desde fazer recomendações de mudar a estrutura do capítulo, né, de mudar algumas estruturas, de trazer mais a vivência prática, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa, um aprendizado, né, com esse seu olhar agora dessa presença, né, do líder comunitário também como auxiliar ali, ou como realmente uma pessoa importante para conduzir a mediação, a conciliação e evitarmos os conflitos. Então, eu tenho a agradecer. Muito obrigada, professor. Tá? E aí, finalizada essa etapa de considerações, de exame do conteúdo e da apresentação, nós passamos à etapa da avaliação. E o professor Sérgio Andona, uma vez mais, sempre inovando, né, criou aqui a oportunidade dessa avaliação do trabalho, ela ser pública. O professor Dr. Richard já participou conosco aqui em outras bancas, e ele sabe muito bem desse objetivo, dessa importância de dar transparência para os que estão nos assistindo, para a mestranda, para o público, dessa avaliação. E aí vou acrescentar aqui tete a tete, né? Justamente porque nós precisamos dessa transparência, desse respeito acadêmico um para o outro. Então, com isso, vamos iniciar essa definição da avaliação, retomando a palavra para o nosso examinador externo, para a oportunidade dele avaliar. E aí temos aqui as seguintes, nos termos de regulamento do PPGD, as seguintes opções para avaliar o trabalho da mestranda. Aprovado com distinção, aprovado sob condição, suspensão da banca, condicionada a nova apresentação 6 meses e reprovado. E, com isso, consulto o parecer do professor Dr. Richardson Xavier,
quanto ao trabalho da mestranda Maria Isabel Fleck, com o título Gestão Estratégica de Conflitos em Autocomposição, o resgate ao senso comunitário no caminho para a emancipação social. Professor Adriano, só para aclarar para o professor Schatz, a questão da distinção, os critérios. Ah, perfeito. Muito bem lembrado. Eu também lembro, mas pode falar. Professor, mas vamos então para fixar nos termos do regulamento, quanto a aprovado com distinção, o regulamento do PPGD recomenda pontuação, ou seja, nota de média global acima de 95. Isso. E publicação em Qualis, antigo Qualis, né, mas com a última avaliação, o último extrato do Qualis acima de B1. Não é isso, professor? Isso. Muito bem. Parece que pelo que você me informou, professor Adriano, a mestranda ela tem nota acima de 98 de média, Sim. o que é uma nota bem elevada. A questão da publicação é que ela tem várias publicações, mas não tem nenhum... Em Qualis, extrato B1. Teve participação aqui importantíssima do Comped, no encontro virtual, com o professor professor Frederico Gabrichi, com a então mestranda e hoje mestre Francislene Aparecida Teixeira Moraes. Então, temos a mestranda Maria Isabel, tem publicações. Professor, já desse critério foi incluído no nosso regulamento, atendendo um documento de área, atendendo as regras da CAPES, em especial documento de área. A CAPES ela prestigia mais os periódicos do que qualquer outra publicação. Inclusive, eu acho que agora vai acabou o Qualis, né? que de fato era algo que tinha que acontecer mesmo, porque muitas vezes a gente tem mais artigos publicados em obras coletivas e citados do que muitas vezes um periódico que tem até classificação como A. Então, era um critério injusto da CAPES, mas era um critério que a CAPES utilizava para avaliar os cursos. Então, a gente trouxe isso para dentro do regulamento, por isso que tem esse critério, até para incentivar os mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos a esse tipo de publicação. Aí eu faço até um encaminhamento, que é o seguinte: o nosso regulamento permite, diante de uma qualidade superior do trabalho, já que não atingiu o critério específico, objetivo da distinção, a aprovação com louvor, que é um critério similar à distinção, que também torna-se o trabalho diferenciado, né, na avaliação, né, um trabalho que tenha qualidade da parte de pesquisa escrita e também na parte oral, né? Então, é o caminhamento que eu faço para a banca, com uma forma da gente ajustar essa parte aí. Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Aí eu quero fazer também um encaminhamento que é da experiência nossa lá. Sim. Quando eu entrei no programa lá, existia um desespero de publicação. E aí eu tinha que fazer 3 publicações, inclusive, uma delas, uma revista nota A. E eu enviei, não consegui, até que um doutor se dispôs, se nós fizemos uma publicação e conseguimos o aceite para isso. Então, a gente tinha, na época, quando eu entrei no programa, uma nota 4. E a gente precisava saltar para a nota 5. E aí nós logramos essa nota 5, e posteriormente, agora que eu sou professor do programa, a gente está na nota 6. Então, esse esforço de publicação é muito grande. E o critério da CAPES, embora seja um critério que, às vezes, prejudica alguns trabalhos que são excelentes, que deveriam, né, ser aprovados com distinção, mas que é um critério a ser atendido. O que a gente faz lá é dá um prazo para isso. Se no próprio semestre tiver uma publicação desse nível, a gente já encaminha para essa aprovação com distinção. Como agora ainda não tem, então eu vou aprovar com louvor e recomendar para publicação. Uma revisão para publicação é necessária, porque agora você tem que olhar com os olhos do leitor, né? Quando a gente está fazendo o trabalho, o olho é muito na técnica. E então, com essas considerações, se possível, não sei se o regulamento permite, mas até o final do semestre, caso haja esse encaminhamento de um artigo que possa atender o quesito, aí pode ser até colocado na nota para constar também no currículo e tudo mais. E aproveito rapidamente, professor Adriano, só para fazer
aproveitar a presença do pessoal dos servidores do tribunal e dizer que, assim, eu tenho uma experiência muito interessante com os servidores, né? Uma parceria e tal, são pessoas sem as quais a gente tem uma dificuldade muito grande de realizar o trabalho que nós realizamos. Eu tenho a honra de estar aqui na banca com 3 servidores que também são qualificados, né, como doutores e que têm, além da contribuição ao tribunal, contribuído também na academia. Então, é uma alegria muito grande para mim isso e eu tenho tido uma parceria muito boa. Estou agora fazendo um curso de pós-graduação, estou lá aprendendo com meus colegas, lá tem gente lá com 20 e poucos anos, menos de 30, e trazendo ideias novas e tal. Então, assim, é uma parceria muito interessante, a gente está sempre num diálogo muito horizontal, isso favorece bastante esse ganho para todo mundo, né? Essa parceria que na mediação a gente já tem, é um ganha-ganha, né? Sim. Então, só com essa ressalva, agradeço e deixo aí essa possibilidade de encaminhamento. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigado, professor doutor Richardson. Professor doutor Sérgio Zandona, já encaminhou pela votação, não é isso? Sim. Agora, professora Gabriela. Pela aprovação com louvor, tendo em vista a excelente qualidade do trabalho e a excelente condução de todo o mestrado com nota acima de 98, né, Adriano? Pela aprovação com louvor. Da bomba. Relaxou antes de anunciar, exato. Muito obrigada. Respira. Muito obrigada a todos, do meu coração, que já está tatuada a FUMEC aqui, e muito, muito generosa a banca comigo. Eu agradeço em especial a todos que estiveram aqui presentes, a minha equipe, os que participam virtualmente, as palavras carinhosas de todos os senhores, o cuidado que tiveram comigo, ao meu orientador, que segurou na minha mão o tempo todo. Às vezes eu mandava recado pela Keren, eu ficava brava. Fala para ele que eu estou mandando zap para ele. E ele atendia, ele obedece a Keren, viu? Dá essa dica para vocês, viu? Vocês podem usar isso, viu? E aproveito para convidar meus assessores para pegarem esse caminho. Eu acho que o convênio da Imagens beneficia também, né? Como até o sindicato fazer isso. Além do tribunal. Então, é uma oportunidade muito boa de qualificar cada vez mais o nosso corpo de servidor. Eu não tenho palavras para agradecer. É o dia mais feliz dos meus últimos tempos de vida. Acho que tirando o dia que meus filhos nasceram, meus netos, hoje é o dia mais feliz, viu? Dá licença para dar um abraço? Deixa ele Tem só enviar anunciar aí. primeiro. O momento Oficialmente, que é mais bonito da defesa é a hora que você é declarada ao título novo. Bem, eu entendo a sua emoção, já passei por aí. Sei que quando os examinadores já manifestam, e em especial publicamente, assim, com essa transparência, a gente já alivia. Então, o seu alívio foi agradecer, que ótimo. Mas, diante das formalidades que também o momento exige, eu tenho que anunciar agora, formalmente, por meio da leitura da ata de defesa. Então, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, professor doutor Antônio Carlos Diniz Murta, às 14 horas, dia 17 de março de 2026, nesse ambiente que estamos aqui, nessa sala, a comissão examinadora para avaliação final da dissertação da candidata Maria Isabel Fleck, da Faculdade de Ciências Humanas Sociais da Saúde da Universidade FUMEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para a obtenção do grau acadêmico de mestra em Direito na área de concentração, instituições sociais, direito e democracia, linha de pesquisa, esfera pública, legitimidade e controle, sob o título Gestão Estratégica de Conflitos em Autocomposição, o resgate ao senso comunitário no caminho para a emancipação social. O senhor presidente da comissão, orientador, professor Dr. Adriano da Silva Ribeiro, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão e, em seguida, passou a palavra à candidata para exposição oral sobre o seu trabalho. Após
A professora Gabriela Oliveira Freitas propôs questões à candidata e dela obteve proposta. O professor Sérgio Henrique Zandona Freitas propôs questões à candidata. O professor Dr. Richardson Xavier Brant também propôs questões e a mestranda apresentou todas as respostas. Ao término da arguição, a comissão se reuniu com a presença da candidata e do público para julgamento e expedição do resultado final. O presidente da sessão e os membros da comissão examinadora deliberaram sobre avaliações de forma presencial e transparente, nos termos do regulamento, e o parecer da avaliação da candidata, que está sendo comunicada aqui agora presencialmente, é aprovada com louvor. Amém. Você pode dar abraço. Oficialmente, parabéns. Agora pode dar abraço. Pode. Eu vou até... Eu estou fazendo até revisão de texto, pensar assim, não está moço. Isso é só bom.